A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, se eu pergunto para você que nasceu de novo, você é filho de Deus? Você vai me responder, sim. E eu posso te questionar, mas como você é filho de Deus? Tipo aquela conversa de Nicodemos com Jesus, né? Como é nascer de novo? Como assim filho de Deus? Por que filho de Deus? Você com certeza pode embasar biblicamente, mas existe um ponto onde você não consegue me levar no ponto de vista lógico. Se eu fosse aqui um descrente, te questionando acerca disso, existe um limite aonde vai aquilo que podemos compreender com a nossa mente, e onde a experiência do novo nascimento no Espírito pode de fato testificar ao nosso coração. O novo nascimento é uma obra espiritual, então nós não conseguimos compreender ela plenamente na mente. Por isso, Jesus, na conversa com Nicodemos, disse para ele: se você não nascer de novo, Nicodemos, não tem como. Agora, aonde eu quero te levar com isso? Esse Espírito que testifica ao seu espírito que você é filho de Deus, eu posso falar para você o contrário: não, você não é filho de Deus. Você tem certeza que sim, porque é algo que se dá pela fé, amém? Esse mesmo Espírito que testifica ao seu espírito que você e eu somos filhos de Deus, é o mesmo Espírito que nos dá o fruto do Espírito, para que agora o mundo possa testificar que nós somos filhos de Deus. Entende que o mesmo Espírito que testifica ao seu interior que você é filho, é o mesmo Espírito que te dá o fruto para que a sua vida evidencie de quem você é filho. Por isso, esse texto de Gálatas 5, e nós vamos parafrasear esse texto com outros, é tão importante para que nós possamos avaliar a nossa vida cristã, avaliar se a nossa vida corresponde à fé que dizemos ter. Porque se você tem fé no Cristo Jesus, você evidenciará ao mundo aquilo que Ele é. E aquilo que Ele é vem como um combo no novo nascimento através do fruto do Espírito. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, no capítulo número 5, a gente vai ler a partir do versículo número 16 até o versículo número 23. É uma noite de ensino. Eu vou ler muito a Bíblia, assim como no domingo passado, e talvez não dê tempo de você tomar notas de todas as referências, mas tome notas do que você conseguir. A criação vai fazer o possível para também jogar os versículos bíblicos aqui, para caso não dê tempo de você abrir a sua Bíblia, ou se você não está com a sua Bíblia, você poder acompanhar. Mas eu te encorajo a permanecer conectado, amém? Permanecer conectado para que a gente possa ter a revelação daquilo que está sendo transmitido pelo apóstolo Paulo e hoje chegou até nós. Gálatas 5, 16, a Bíblia diz: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, olha só o que a Bíblia diz: quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões e inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, e nós oramos, Pai, pela revelação desse texto bíblico nessa noite. Oramos para que não seja mero conhecimento chegando às nossas mentes, mas que seja uma revelação do Espírito, iluminando o nosso coração. Oramos, Senhor, para que enquanto a sua palavra seja falada, que ela chegue aos nossos corações e encontre um solo fértil,
Portanto, eu oro pelos corações dos meus irmãos nessa noite. Senhor, eu oro que eles sejam como solos férteis para receber as sementes da sua palavra, que será lançada agora. E nós cremos, como ela diz, que ela não volta vazia, mas ela produzirá o fruto para o qual ela está sendo enviada. Por isso nós te damos graça e te agradecemos, em nome de Jesus. Quem crê diz, glória a Deus. Paulo, ele faz um paralelo, para que então ele possa dar ênfase que os comportamentos denotam então o espírito que está operando ali, o estilo de vida que nós temos denota aquilo que nós carregamos no nosso coração. Paulo, eu acho que eu prefiro ficar com esse, se a gente conseguir permanecer com ele, eu prefiro. Então, por isso que Paulo ele faz questão de fazer esse paralelo, porque uma vez que nós nascemos de novo, não faz sentido que os nascidos de novo no Espírito, eles agora vivam uma vida evidenciando as obras da carne. Paulo está falando sobre um estilo de vida na carne e um estilo de vida no Espírito. Então não é sobre simplesmente cometer um ou outro pecado, mas sobre praticar uma vida com obras da carne, ter uma vida que evidencia as obras da carne. Então Paulo faz esse paralelo. Existia ali um conflito acontecendo em Gálatas, e Paulo ele traz esse texto para iluminar o caminho que Cristo Jesus tem a expectativa de que caminhemos, amém? E por isso eu quero salientar a importância da frutificação. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Não vale de nada dizermos que cremos se a nossa vida não evidencia o que cremos. É por isso que o autor de Hebreus diz que o justo viverá pela fé. O nosso estilo de vida precisa expressar ao mundo a fé que dizemos ter no nosso coração, amém? Você está comigo até aqui? E João, no capítulo 15, versículo 1, a Bíblia salienta a importância da frutificação, quando diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Não faz sentido pensar numa perspectiva de vida cristã sem fruto. E eu digo isso não para embasar uma vida legalista. Não estou aqui para trazer uma série de regras ou despejar dezenas de regras na minha e na sua cabeça. Eu estou aqui para te lembrar que a obra regeneradora de Cristo Jesus, pela graça mediante a fé no meu e no seu coração, exala frutos. Quando as pessoas olham para a nossa vida, elas precisam encontrar em nós motivos para pensar que nós não somos como aqueles que não nasceram de novo. Mas se existe uma proximidade muito grande, ou se é difícil fazer essa distinção, meus irmãos, isso significa que muito provavelmente estamos vivendo uma vida muito aquém daquela que Jesus morreu para que nós vivêssemos. É importante que a gente fundamente isso, para que a gente entenda que esse fruto não é um fruto que se dá pelo muito esforço, é um fruto que se dá pelo muito absorver dessa nova natureza, é um fruto que se dá por natureza. Quando não éramos nascidos de novo, não precisávamos fazer força para pecar, simplesmente por natureza. A Bíblia diz que todos éramos pecadores, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas a Bíblia também referencia de uma forma muito linda, clara em vários textos, que agora, uma vez que nós estamos em Cristo, somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma nova criatura, regenerada no Espírito, mas lidando com os conflitos deste mundo, porque no âmbito espiritual nós somos salvos em Cristo Jesus, mas no âmbito emocional, ou seja, no âmbito da nossa alma, estamos lidando com essa redenção emocional diariamente. Precisamos, pela renovação da nossa mente, dizer para os nossos pensamentos quem é que nós somos. E ainda assim,
o nosso corpo só será regenerado plenamente quando Cristo Jesus vier para nos buscar. Então nós vivemos nesse conflito, salvos espiritualmente, lidando com a necessidade da renovação da mente, dentro de um corpo que é tendencioso ao pecado. Mas Paulo diz aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 22, que nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos em um corpo. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito, e aqui Paulo também fundamenta isso, mas eu quero te lembrar que eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e que esse Deus é espírito. Sem o espírito nós somos apenas um corpo que voltará ao pó da terra, mas o nosso eu espiritual viverá para sempre, e aqueles que foram regenerados pelo sangue do Cordeiro Santo viverão para sempre com o Senhor. Mas enquanto esse tempo eterno não chega para estarmos com Ele nessa terra, precisamos evidenciar essa nova natureza que foi recriada em nós através do sangue de Jesus. Amém? Você está comigo até aqui? Então o fruto do Espírito, ele é a manifestação da natureza de Deus implantada em nós mediante o novo nascimento. O fruto do Espírito é a manifestação da natureza de Deus implantada em nós mediante o novo nascimento. Portanto, é uma evidência exterior de um poder interior que atua na vida daquele que nasceu de novo. Pensa comigo rapidamente em uma pessoa muito espiritual. A pessoa mais espiritual que você conhece. Pensa comigo. Quer dizer, pensa consigo. Não precisa me falar. Pensou na pessoa mais espiritual que você conhece? Agora, é interessante a gente notar que quando Paulo, ele faz essa referência do fruto do Espírito, ele fala que quem vive pelo Espírito manifesta o fruto. Nós já leremos mais a respeito deles. Mas é muito normal que quando nós paramos para pensar em alguém muito espiritual, nós pensamos em alguém que flui muito nos dons espirituais. É ou não é? Talvez nem todos, mas certamente a grande maioria de vós pensaram em alguém que talvez flui muito nos dons de profecia, flui muito em palavra de conhecimento, em palavra de sabedoria, alguém que flui muito nos dons de curar. Mas quando Paulo fala sobre viver uma vida no Espírito, ele fala sobre o fruto. É por isso, meus irmãos, que o dom de Deus para nos usar do modo como Ele quer para alcançar o outro, e esse é o propósito dos dons espirituais, não é uma evidência plena de alguém que vive uma vida pelo Espírito. Deus usou até uma mula, e a mula não tinha nascido de novo. Os dons do Espírito são importantes, sim ou não? Deus deseja fluir através de nós com os seus dons, sim ou não? Ele concedeu dons para que mediante a sua vontade Ele nos use, para que mediante a sua vontade Ele edifique outros. Mas, meus irmãos, por que é então que nós vemos, ou por que então que é possível ver a vida de ministros que são muito conhecidos, que fluem poderosamente nos dons do Espírito, mas quando algo acontece e a gente para observar, a vida íntima e particular dessa pessoa está cheia de podridão? Por que isso é possível? Porque Deus, em sua graça, meus irmãos, Ele usa aqueles que estão disponíveis para serem usados por Ele. Mas quando nós queremos entender se alguém, ou seja, esse alguém precisa ser primeiramente nós mesmos, se nós estamos vivendo uma vida pelo Espírito, é sobre a manifestação desse fruto que precisamos avaliar. Meus irmãos, quantas pessoas, eu já lidei com diferentes casos de muitas pessoas dentro da igreja, que estavam vivendo uma vida mergulhada no pecado, mas estavam sendo muito usadas por Deus. Diante dos homens era um espetáculo, mas no privado, no seu coração não havia evidência de fruto. Havia evidência de dom, mas não havia evidência de fruto. Certa vez uma pessoa me disse: pastor, por que é que Deus não deixou de me usar? Em outras palavras, o que eu queria dizer era: porque Deus usa até uma mula. Porque o propósito dos dons é a edificação do outro.
Deus ele vai usar quem Ele quiser para que mediante a sua vontade alguém seja alcançado, mas se nós queremos entender se a nossa vida é uma vida espiritual, precisamos olhar para a evidência de fruto. Essas pessoas podem em algum momento entrar numa vida de evidenciar muito os dons e pouco o fruto, porque valoriza o dom, mas não se submete ao fruto. Portanto, vamos entender um pouco mais sobre o fruto, e eu quero te encorajar a olhar para si mesmo. Paulo fala primeiramente, pode voltar lá, Natan, por gentileza, Gálatas 5, versículo 22, onde ele começa a falar sobre o fruto. Acho que é o 24, ok. Mas o Espírito produz este fruto. Ou em outras versões, como na NVI, a Bíblia diz, mas o fruto do Espírito é. E aqui eu quero, antes de ler, fazer também mais um parênteses para fundamentar algo importante. A Bíblia trata o fruto do Espírito. Este fruto, ou o fruto do Espírito é e não são, porque este é um fruto que tem vários aspectos. Então não tem como você ter um destes e não ter o outro. É como se fosse uma mexerica. Aqui em São Paulo a gente fala mexerica. Lá no Rio eu falava mexerica, tangerina. O que é mexerica? Nem sei o que é. Meu irmão, aqui eu estou à vontade para falar mexerica. Tem outros lugares que falam pocã? Bergamota, quem é do sul, né? Bergamota, não é isso? Enfim. Pensa numa bergamota, numa pocã, numa mexerica ou numa tangerina. É um fruto com vários gomos. Faz sentido para você? Mas esse fruto é um só, que tem vários aspectos. E esse fruto, esse combo, essa fruta, ela foi enxertada em nós, porque ela é do Espírito, e hoje nós somos morada deste Espírito, amém? Então vamos lá. Mas o Espírito produz esse fruto, número 1, amor. Eu não creio que necessariamente Paulo fala numa ordem de importância, mas quando nós falamos sobre o amor, é interessante a gente pensar que essa foi a pauta, essa foi a base pela qual Deus envia Jesus para morrer por nós. E quando Paulo fala sobre os dons, ao final do capítulo 12, quando ele vai falar agora sobre a entrada do capítulo 13, ele diz, mas agora, porém, eu lhes mostrarei um estilo de vida que se sobressai, um estilo de vida superior. E ele entra no capítulo 13 falando sobre amor. Meu irmão, porque não adianta fluirmos os dons se não tivermos amor. Quer saber se alguém é crente de verdade? Não olhe para o quanto Deus se move através da vida dela com seus dons. Olhe para o quanto ela anda em amor. Olhe para si mesmo e pensa, será que eu sou alguém que anda em amor? Não é suficiente, inclusive Paulo fala, se alguém der o seu corpo para ser queimado e não tiver amor, de nada vale. Sobrenatural, meu irmão, até o diabo se move. Obviamente o sobrenatural que vem de Deus aponta e dá glória a Ele, mas o sobrenatural não é o suprassumo da glória de Deus. Só que existe algo que nem a mula e nem o diabo pode fazer, que é andar em amor. Porque esse amor listado aqui pelo apóstolo Paulo é um amor que no original é o amor ágape. Esse amor é um amor do tipo de Deus, e só tem esse amor aqueles que nasceram de novo. Só é capaz de portar esse amor e de agir com base nesse amor aqueles que receberam essa revelação do amor de Deus que se entregou por nós. Levou seu Filho amado na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos os nossos pecados perdoados, fôssemos lavados pelo sangue do Cordeiro e agora fôssemos chamados para uma nova vida com Cristo, amém? É por isso que João no capítulo 13, versículo, a partir do verso 33, Jesus, pouco antes dele voltar aos céus, agora ele fala para os seus discípulos, o mundo reconhecerá que vocês são meus discípulos quando amares uns aos outros, pelo amor que vocês demonstrarão uns pelos outros. É um amor do tipo de Deus, a maior evidência que nós somos seus filhos. E eu quero te encorajar a pensar, você tem andado em amor? Mais para frente percorreremos em outros aspectos desse fruto e a gente vai ver que existe uma ligação também com o amor do tipo de Deus. Mas enquanto você se autoexamina, eu quero te encorajar a declarar, eu tenho amor em mim.
Declare isso: eu tenho amor em mim. Quando você se questionar acerca de qualquer questão que não é respondida pelo amor de Deus, eu quero te encorajar a lembrar que não foi respondida nessa terra. Eu quero te encorajar a pensar no amor de Deus. O amor de Deus é a resposta para todas as coisas. Talvez você esteja lidando com algum conflito que esteja te impelindo a agir pela carne. Eu quero te encorajar a lembrar as respostas que você não encontra nessa terra, nós encontramos no amor de Deus. O amor de Deus que não é explicável, o amor de Deus que não visa os seus próprios interesses, o amor de Deus que dá sem esperar nada em troca. É com base nesse amor que Ele envia Jesus, e é esse amor que provará ao mundo que nós somos autênticos discípulos dele. Amém? Glória a Deus. Na sequência, Paulo fala sobre a alegria. Pode deixar nesse texto aberto, por gentileza, Natan. Na sequência, Paulo fala sobre a alegria. Quem está comigo? Repita comigo: alegria. Filipenses 4:4. Paulo escreve a essa igreja enquanto ele estava preso, provavelmente em Roma. Ele escreve o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Repita comigo: sempre. Paulo, ele faz questão de dizer: alegrem-se sempre, porque esse sempre é uma possibilidade. Paulo não diria para que nós nos alegrássemos sempre se essa alegria fosse circunstancial. Afinal, ele mesmo, enquanto escreve sobre essa alegria, estava preso. Então a alegria a qual Paulo se refere, essa alegria que é um fruto do Espírito, é um aspecto do fruto do Espírito, essa alegria que recebemos, não é uma alegria que provém da terra, não é uma alegria circunstancial. Então eu quero te encorajar a pensar, enquanto você ouve sobre o fruto e busca testificá-lo na sua própria vida, eu quero te encorajar a pensar como anda a forma como você expressa ou não alegria ao mundo. Vai muito além, meus irmãos, de um sentimento de felicidade. A alegria não é um sentimento, é um estado de espírito que naturalmente é revelado através da nossa vida, das mais diversas formas. Mas se a sua vida ela anda como uma montanha russa emocional, eu não estou dizendo que você não pode ter um dia mau, mas não é desejo de Deus que nós vivamos numa instabilidade emocional. Se você vive um dia muito bem, um dia muito alegre, um dia muito feliz e um dia muito mal, um dia muito alegre, um dia muito mal, um dia muito feliz, um dia muito mal, meus irmãos, não é essa a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Porque quando Paulo fala sobre a alegria, ele fala: alegrem-se, é sempre. Não é quando tudo vai bem, não é quando não existem pressões, não é quando o dinheiro está na conta para pagar a conta que você precisa, não é quando ninguém ao seu redor está enfermo, não é quando não se tem problemas, é quando se tem o Espírito de Deus habitando em nós. O que nós precisamos fazer, meus irmãos, é puxar dessa alegria, é puxar desse estado de espírito que Paulo estava naquele momento, preso num lugar, meus irmãos, como um lixo, escrevendo sobre alegria. É contraditório aos olhos do mundo, mas é possível para aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Não é explicável, não é circunstancial, mas é possível de ser vivido. É por isso que a vida do crente é loucura para aqueles que estão perecendo neste mundo, porque as coisas do Espírito só são discernidas no Espírito. Você está comigo até aqui? Então repita para si mesmo: eu tenho alegria. Glória a Deus. A alegria humana, para fechar, ela é afetada pela condição deste mundo. A alegria cristã faz o crente olhar para o céu. A alegria cristã não depende das circunstâncias terrenas, porque as bênçãos celestiais não mudam. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor durará para sempre. E se nós estamos apegados em algo, meus irmãos, que durará para sempre, as coisas desse mundo não mudarão o nosso estado de espírito. Ainda que sejamos afligidos, ainda que passemos por turbulências, por tribulações, por tempestades, nós podemos passar em paz, em alegria, porque estamos seguindo aquele e somos moradas daquele que venceu o mundo. Quem pode dar uma glória a Deus? Número 3, Paulo fala sobre paz, e eu estou correndo um pouco porque
tempo é curto para eu falar sobre 9, mas você está recebendo algo aí? Paulo fala sobre paz, e eu acho interessante que na continuidade de Filipenses, no capítulo 4, quando ele fala sobre alegria, ele agora vai falar sobre uma atitude da nossa parte, para que então venhamos provar dessa alegria, e a consequência dela é um estado de paz. Olha só o que ele diz em Filipenses 4:6: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam, e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Então, repita comigo, então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Aleluia! Essa paz de Deus que Paulo referencia, meus irmãos, olha isso, é uma paz, não é uma paz que o mundo nos dá, é a paz que excede todo o entendimento, é uma paz que transcende a capacidade de compreensão. Sabe quando você perde um ente querido? Sabe quando você não sabe explicar uma situação, mas que a sua alma está quebrada de dor? Geralmente as situações que mais nos quebram, que mais nos ferem emocionalmente, são situações que nós não conseguimos explicar, porque a mente humana não é capaz de dar respostas para tudo, e nós não fomos encarregados disso. É aí que o ser humano entra em colapso, em buscar entendimento e compreensão natural para algo que só se explica espiritualmente falando, e que muitas dessas coisas nem teremos respostas nessa terra, porque não precisamos. E a boa notícia é que não dependemos das respostas para andarmos em paz. Aleluia! Porque essa paz excede todo o entendimento, meus irmãos. Essa paz, ela transcende a capacidade de compreensão. Mas é importante entendermos que só teremos capacidade de desfrutar dessa paz se estivermos dispostos a abrir mão do direito de entender tudo. É nesse lugar que Deus espera que o nosso coração esteja, e é nesse lugar que nós provaremos e manifestaremos ao mundo essa paz. Já encontrou alguém que pode estar o mundo caindo à volta dela, que ela está em paz? Já encontrou alguém que, meus irmãos, às vezes a pessoa perdeu alguém muito próximo da família, às vezes a pessoa não condiz com o estado dela. Quando você começa a perguntar: irmão, está tudo bem? Está tudo bem. E aí, como é que está a sua vida? A pessoa começa a contar uma série de desgraças que aconteceram, mas você olha para a pessoa está bem, está em paz. Não estou falando que nós nunca cairemos num lugar de lidar com sofrimento. Sofrimento faz parte da vida, sofrimento faz parte dessa caminhada. Cristo Jesus, para cumprir o seu propósito, ele suou sangue. Seus apóstolos, seus discípulos, todos terminaram mortos numa cruz ou decapitados. Sofrimento faz parte, mas é possível suportá-lo se nós temos paz. É possível permanecer no propósito se nós temos paz. É possível a gente continuar na caminhada se nós temos paz. O mar estava turbulento, os discípulos pensaram que eles iriam morrer, eles vão até Jesus e Jesus está dormindo. Eles começam a falar: mestre, você não se importa que nós morramos? Faça alguma coisa. Jesus olha para eles e diz: homens de pequena fé, até quando estarei convosco? Esse Jesus que descansava em meio à tempestade, ele levanta e dá uma ordem e a tempestade cessa. Sabe o que eu estou querendo te dizer e o que eu aprendo com isso? É que nós conseguiremos ter paz em meio às tempestades, que nós somos capazes de descansar no meio delas. Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia que não era a hora dele morrer. Eu não vim aqui para morrer afogado, eu vim a este mundo para morrer na cruz. Não é esta a minha hora. E ainda que não saibamos a nossa hora, meus irmãos, nós estamos seguindo aquele que nos criou, aquele que já estava morto desde antes da fundação do mundo e que estava com o Pai, quando a Bíblia diz que Ele nos formou muito antes de estarmos no ventre materno. Se nós temos este Deus habitando em nós, é possível então caminhar em paz. Repare que o Evangelho, meus irmãos, é um presente divino tão lindo,
que Deus não espera que nós façamos nada que Ele não tenha feito por nós antes. Deus, Ele diz que é capaz de andarmos em paz, porque Ele neste mundo, quando veio a este mundo e passou por todas as aflições terrenas, inclusive a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, que não há tentação que nós passemos que Ele não tenha passado. Ele foi tentado em tudo, mas Ele foi perfeito. Deus faz questão de enviar Jesus em forma humana, para gerar identificação conosco, e entender que agora, este Deus que se fez homem, habita em mim, e me provê tudo o que é necessário, para que eu possa caminhar como Ele nessa terra. Aleluia! Número 4, antes disso, repita para si mesmo: eu tenho paz. Número 4, longanimidade, ou aqui, nessa versão NVT diz paciência. São sinônimos. Essa palavra vem do grego macrotúmia, que significa temperamento longo, firmeza de ânimo, paciência, tolerância, perseverança. No dicionário Vine nós temos a seguinte definição: essa é uma qualidade de restrição de si mesmo diante da provocação ou desafio. Quão desafiador é, num tempo de hoje, nós exercermos paciência. Mas já vai dizendo para si mesmo: eu tenho paciência. A paciência, ela é o oposto da ira, e é legal ver as pessoas declarando pela fé, literalmente. É isso mesmo, meus irmãos. Se não for para ser pela fé, não faz sentido. A paciência, ela é o oposto da ira, e ela está relacionada com a misericórdia e amor, e esse amor é o amor ágape, que provém de Deus. Paulo, falando sobre esse amor aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 13, ele diz que o amor é paciente. Provisão de Deus que já habita em nós. Vivemos na era mais estressada da história da humanidade, e a Bíblia diz que nós temos paciência. Olha só que boa notícia. É por isso que o Evangelho é tão atual, é mais atual que o Jornal de Amanhã, como diria Billy Graham. Deus sabia que nós precisaríamos dessa provisão. Afinal de contas, foi a muita paciência de Deus que fez com que Ele enviasse o seu Filho. Mesmo diante de um caos que o próprio homem provocou, Deus, Ele foi longânimo para conosco, tendo enviado o seu Filho para morrer por nós. 1 Timóteo no capítulo 1, 16. Mas foi isso que eu, Paulo falando a Timóteo, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Jesus Cristo mostrasse o quanto Ele é paciente. Deus foi paciente com você, sim ou não? Ô irmão, tem gente que parece que foi uma luta para se converter, mas Deus, Ele vai atrás. Deus, Ele é paciente. Deus persevera por nós. Deus insiste. Deus não nos rejeita. Deus vai atrás de nós. Mesmo quando éramos inimigos de Deus, Deus veio atrás de nós enviando o seu Filho. E esse Deus paciente, esse Deus longânimo, agora nos dá o seu fruto para que a gente evidencie paciência nesse tempo. Pode declarar para si mesmo: eu sou paciente. Quando você se lidar com uma situação onde não parece ter saída, a não ser ficar estressado e agir com ira, lembre-se: Deus me deu paciência. Então jamais declare: eu não tenho paciência para isso. Não é um ditado popular. Ah, não, minha paciência vai até aqui. Irmão, e se a paciência de Deus fosse só até aqui com você, o que seria de nós? Se a paciência de Deus ela fosse só até aqui, onde nós estaríamos? Se vivemos pela fé, vivemos pelo que cremos, e o que cremos e cremos em alguém que morreu por nós quando ainda éramos pecadores, quando éramos inimigos de Deus, quando tudo que merecíamos era a sua ira. Deus tem misericórdia. Aleluia. Essa é a mensagem que te alcançou. É por isso que Deus não espera que façamos nada que Ele não tenha feito antes por nós. Quem pode dar uma glória a Deus? Para ficar bem claro, para esse tempo é importante, repita pela última vez: eu tenho paciência. Glória a Deus, aleluia. Número 5, benignidade. A gente está caminhando, passamos a metade, caminhando para o final. Benignidade, a Bíblia diz
sobre ser também um aspecto do fruto. E essa benignidade no grego é chestotes, que significa algo suave, brando, agradável, não perigoso, nem maligno, ou seja, algo benigno. É o oposto de um temperamento rude, amargo, perverso. E quando Paulo fala sobre esse amor que nós estamos referenciando aqui, o amor do tipo de Deus, o amor ágape, ele fala no capítulo 13, o amor é paciente, e na sequência ele fala é benigno. Olha que maravilhoso. O amor de Deus é benigno, a benignidade é uma característica de Deus. Tito no capítulo 3, versículo 4, a Bíblia diz: mas quando Deus, o nosso Salvador, revelou a sua bondade e o seu amor, Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover os nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu uma nova vida por meio do Espírito Santo. Aleluia. Repita para si mesmo: eu tenho benignidade. Glória a Deus. Número 6, bondade. Aqui nessa versão está bondade. Eu estou lendo aqui na NVT, tá? Para quem quer saber qual é a Bíblia que está aparecendo no telão. NVT, bondade. No original significa o estado de ser bom, bondoso, benevolente e mais, generoso como Deus. É muito similar com o que nós lemos aqui sobre benignidade, mas aqui ele traz uma ênfase no aspecto da generosidade. A bondade mencionada aqui se refere a obras e a atos de generosidade para com os outros, obras práticas de amor. O salmista diz no Salmo 106, versículo número 1: louvado seja o Senhor, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Aleluia! A bondade é desejar para alguém muito além do que é devido. Alguém que é justo dá a alguém aquilo que lhe é devido. Alguém que é bondoso vai além. Aquele que é bondoso anda uma milha a mais. Aquele que é bondoso dá outra face. Aquele que é bondoso, ele faz muito além do que nós poderíamos pedir ou pensar. É por isso que esse Deus que é bondoso e que foi e que manifestou a sua bondade conosco, tendo enviado o seu Filho, Ele agora espera que assim também nós façamos, porque esse mesmo Espírito habita em nós, e esse Espírito que habita em nós é um Espírito de um Deus bom. A Bíblia diz que Deus é bom e que nele não há sombra de variação, que todo dom perfeito provém do alto, que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, que a palavra dele é sim, sim, não, não, que ele não muda. Esse Deus que é bom agora nos dá essa bondade, para que, meus irmãos, enquanto vamos ao mundo, enquanto peregrinamos nesse tempo terreno, as pessoas possam notar também essa bondade em nós. E sabe, essa bondade não é ser alguém que os outros fazem o que querem conosco. Essa bondade tem a ver com o caráter, essa bondade tem a ver com a manifestação de obras. Você pode ser alguém bom, não é ser também alguém firme. É possível ser alguém bom e alguém muito convicto, muito posicionado. Esse era Jesus. Jesus, ele era um homem bom. Alguém tem dúvida que Jesus foi um homem bom? Sim ou não? Alguém tem dúvida, sim ou não? Jesus, ele foi um homem bom, mas firme, posicionado, porque ele tinha convicção do propósito dele. Então repare que não são coisas contraditórias, mas são coisas esperadas por aqueles que nasceram de novo. Repara, por exemplo, na vida do Cristo, na vida dos seus discípulos, depois de terem nascido de novo, eles caminharam insistentemente revelando Cristo. Então repita para si mesmo: eu tenho bondade. Número 7, fidelidade. Essa palavra no grego é pistis, que significa fidedigno, digno de confiança, leal, constante, firme, honesto. Jesus, ele é o maior exemplo de fidelidade que nós podemos ver. Hebreus no capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz: portanto, irmãos santos que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus, que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote, pois ele foi fiel
pois ele foi fiel àquele que o designou, assim como Moisés serviu firmemente quando lhe foi confiada a casa de Deus. Aqui o autor de Hebreus, ele fala sobre Jesus, e ele também dá o exemplo de Moisés. Moisés era conhecido como alguém manso. A Bíblia diz que inclusive em toda Israel, ele era a pessoa mais mansa, mas também não é o oposto de alguém que as pessoas fazem tudo o que querem com ela, porque ao mesmo tempo que Moisés era alguém muito manso, ele foi o maior líder que Israel já teve. Está comigo até aqui? Tem alguém aqui, sim ou não? Da mesma forma nós vemos, eu sei que eu estou falando sobre fidelidade, mas eu já estou conectado, e eu quero falar aqui sobre fidelidade a respeito de Daniel e José, por exemplo. Daniel foi alguém muito fiel, José também foi alguém muito. Se espera de alguém que é fiel ao Senhor, que também seja fiel com os outros. Então repita para si mesmo: eu tenho fidelidade. A nossa palavra como crentes precisa ser sim, sim, não, não, meus irmãos. É muito difícil, é muito frustrante quando nós lidamos com uma frustração de fidelidade em meio à comunidade na fé. Não se espera de alguém que nasceu de novo, não se espera de alguém que segue o Cristo, que não seja uma pessoa fiel. É muito triste quando se vê, por exemplo, empresários dizendo que contrataria qualquer pessoa desde que ela não fosse crente. Sabe, porque crente não cumpre horário, porque crente se apoia na graça dos outros. É ruim sabermos que existe esse tipo de testemunho lá fora, porque o crente deveria ser a pessoa que exala a fidelidade de Deus, alguém que é fiel, alguém que cumpre com a sua palavra, porque Deus cumpriu com a sua palavra. Deus, ele não volta atrás com a sua palavra, ele cumpriu com a sua palavra, enviando Cristo, assim como ele prometeu para Abraão que faria, que enviaria aquele que salvaria povos de todas as tribos, de todas as nações, e assim acontece. Provisão de fidelidade foi lhe dada, amém? Então, você tem fidelidade habitando dentro de você por intermédio do Espírito. Mansidão, para finalizar, a Bíblia diz sobre alguém gentil, moderado e submisso, e a gente vai passar por mansidão, domínio próprio, e já vai encerrar. Você está comigo ainda? Jesus é, mais uma vez, o nosso maior exemplo também de mansidão. Mateus 11:29, a Bíblia diz: tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. 2 Coríntios 10:1, a Bíblia diz: agora eu, Paulo, apelo a vocês com mansidão e a bondade de Cristo. Aleluia. O mesmo Paulo escreve para Timóteo no capítulo 2, versículos 2, 2 Timóteo 2:24, o servo do Senhor não deve viver brigando. Olha só que maravilha. Se nós nos atentássemos a isso e praticássemos essa verdade, não haveria briga dentro da igreja, não haveria discórdia e confusão entre os crentes. Meu Deus, que maravilha que seria. Mas, gente, está disponível? Está disponível, amém? A Bíblia continua dizendo: o servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Repara que Paulo, ele dá uma instrução a Timóteo para instruir o povo com mansidão. Eu imagino que essa instrução, ela é dada para que... Deixa eu ver como é que faz isso. Vamos testar. Som. Tá melhor? Tá bom? Tá chegando aí? Obrigado, Gui. Eu tenho um preconceito com esse microfone, que ele não gosta muito de mim, mas o outro também não está gostando hoje, então, não gostando por não gostando, vamos ficar com o que está funcionando. Vamos lá. Paulo, ele está dando essa instrução para Timóteo, sobre instruir o povo com mansidão. Está comigo ainda? Irmãos, não queira saber como é a vida de um pastor de igreja. Não recomendo. Não recomendo que ninguém seja pastor. Mas se Deus te chamou, se o seu pai te chamou, obedeça. Paulo está aconselhando alguém que com certeza lidava com 308, 359, 455 problemas por dia entre os irmãos. E eu imagino, irmãos, eu posso ter
uma leve percepção do sentimento de Timóteo, porque às vezes a gente tem vontade de bater em alguém, sendo muito vulnerável. Mas a instrução de Paulo é: corrija e instrua com mansidão. E na sequência, olha só que lindo que ele fala: instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento. Aqui Paulo inclusive está falando sobre aqueles que ainda não se arrependeram. Aqui Paulo ainda está alertando a Timóteo algo que vai além daqueles que estão caminhando em comunidade. Levem eles ao arrependimento, aqueles que ainda se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento, e assim conheçam a verdade. Timóteo estava enfrentando muita oposição. Num tempo como esse, meus irmãos, nós também enfrentamos muita oposição. Naquele contexto ali, a perseguição era muito maior do que a perseguição que enfrentamos, ou ela era muito diferente. O risco que eles corriam era um risco de serem mortos. Tanto que eles morreram, os discípulos, eles morreram das mais diversas formas, mortos pela perseguição daquele tempo, liderada pelo Império Romano. E hoje, meus irmãos, eu sei que muitas vezes quando nós olhamos para o mundo, nós olhamos para os muitos conflitos que nós temos que lidar com a fé que vivemos, tem hora que dá vontade de não viver uma vida pelo Espírito. Tem hora que a reação da nossa alma e do nosso corpo, da nossa mente, é tentar ofender aqueles que nos ofendem. É tentar responder com espada aqueles que estão tentando nos ferir. Mas a instrução de Paulo a Timóteo é: seja manso. Seja manso, porque a sua postura mansa, a sua muita mansidão vai levar o povo, vai dar esperança ao povo, para que eles possam ser conduzidos por Deus ao arrependimento. As pessoas não vão se converter pela nossa muita insistência em brigar com todo mundo que se opõe à nossa fé. Elas vão, mais uma vez, como Jesus diz aos seus discípulos, reconhecer que somos discípulos quando andarmos em amor. Quando tudo o que elas esperavam era que nós respondêssemos em ira, mas a nossa resposta ser de amor e mansidão, meu irmão, isso não faz sentido para o mundo. E é isso que abre os olhos das pessoas, para que elas possam então compreender que algo que não faz sentido mentalmente, intelectualmente, algo que não passa pela compreensão humana, aconteceu na nossa vida. Quando tudo que elas esperam é espada, quando tudo que elas esperam é ira, a nossa mansidão mostra ao mundo que nós somos filhos de Deus. E isso, meus irmãos, é uma grande chave para levar o povo a olhar para esse Deus que se fez carne e hoje habita em nós, morreu por nós e pelo Espírito habita em nós, e para que então eles possam ser conduzidos por esse Espírito que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo e nos conduz ao arrependimento. Amém? Então repita para si mesmo: eu tenho mansidão. Para fechar, domínio próprio. Paulo escreve aos Coríntios, aqui a Bíblia está falando sobre mansidão ou sobre domínio próprio por último, e Paulo escreve aos Coríntios falando, por exemplo, sobre o autocontrole com relação ao sexo. O domínio próprio é o controle de si mesmo, é a nossa moderação, é a crucificação da carne, são as evidências de que nós morremos para nós mesmos e agora vivemos pelo Espírito, amém? 1 Coríntios 7:8, a Bíblia diz: portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Paulo não era casado, mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar do que arder em desejo. Eu amo essa passagem aqui. Tem a ver com disciplina, tem a ver com o que eu permito que os meus olhos enxerguem, com o que eu permito que os meus olhos se concentrem, com o que eu permito que o meu corpo faça. E se eu vivo uma vida pelo Espírito, eu exerço domínio próprio sobre a minha mente e sobre o meu corpo. Aqueles que vivem uma vida pelo Espírito são disciplinados na busca por uma vida no Espírito, são disciplinados nas suas disciplinas espirituais, vivem uma vida de devoção ao Senhor, buscam ao Senhor em oração, buscam ao Senhor na leitura da palavra, e a consequência é a evidência desse fruto. Para encerrar, eu quero apenas fazer uma referência para você compreender que a evidência desse fruto
não é uma evidência que vem pelo muito esforço do nosso braço. Repare comigo que Jesus fala sobre a evidência de um fruto, fala sobre a importância da frutificação, e essa frutificação é uma frutificação que é uma evidência da nova natureza que hoje habita em nós. Você já compreendeu isso, amém? Agora repare a natureza de uma mangueira, por exemplo. Olha para aquela árvore que dá manga numa estação certa. Você vê uma mangueira fazendo muita força para dar manga. A mangueira precisa fazer muito esforço para dar manga. Você já viu morango sair de uma mangueira? Sim ou não? Por quê? Porque uma mangueira dá. Olha que revelação maravilhosa. A natureza da mangueira é frutificar manga, assim como uma natureza de uma laranjeira é dar laranja. Tem a ver com a natureza que agora habita em nós. Mas sabe de uma coisa que é tão importante quanto? Essa natureza é evidenciada pelo tipo de nutriente que a raiz dessa árvore absorve. Não à toa existe um tipo de solo apropriado para cada tipo de árvore. Não tem como se plantar qualquer tipo de árvore em qualquer tipo de solo, porque existe um solo compatível com a natureza daquela árvore. Quem está comigo? Não tem como vivermos uma vida pelo Espírito se, uma vez tendo sido enxertados na videira verdadeira, estamos tentando absorver nutrientes de um solo que nós não fomos chamados para estar plantados. Não tem como evidenciarmos uma natureza de alguém que nasceu de novo. Não tem como evidenciar o fruto do Espírito se tudo que nós temos comido é lixo. Se o que consumimos com os nossos olhos, se para onde damos ouvidos, só provém coisas que não têm a ver com a natureza de Cristo, mais cedo ou mais tarde, essa árvore que era para dar um determinado fruto, não vai conseguir produzir, porque ela está absorvendo de um solo que tem nutrientes incompatíveis com a nova natureza dela. É por isso que a Bíblia diz: todo ramo que não dá fruto, ele corta. Não faz sentido um ramo sem frutificar. O ramo ele está ali para frutificar. E nós somos enxertados nessa videira verdadeira que é Cristo. Eu não estou dizendo isso, meus irmãos, para que você ande com medo de ser cortado. Não é essa a intenção da Bíblia nos dizer isso. A intenção é nos encorajar. A uma vez que fomos enxertados nessa videira verdadeira, uma vez que provamos do fruto eterno de Deus que agora habita em nós, a buscarmos, meus irmãos, na fonte correta, nos nutrientes corretos, a nos enraizarmos no solo que é Cristo, para que desse solo venhamos a manifestar tal fruto. Talvez seja difícil a compreensão de tudo isso. Talvez possa para alguns soar um discurso um tanto quanto legalista, falar sobre comportamentos, e é o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando sobre comportamentos, mas os comportamentos não são o fundamento. Paulo ele começa falando quem vive uma vida pelo Espírito. Ele está falando dos comportamentos apenas como uma evidência. Então é por isso que não adianta eu tentar lutar contra o pecado e simplesmente focar a minha vida tentando não pecar. Nós vencemos o pecado e caminhamos em vitória sobre o pecado quando os nossos olhos estão naquele que venceu o pecado. E quanto mais olhamos para Ele, mais somos aperfeiçoados. Quanto mais olhamos para Ele, mais somos parecidos com Ele. Quanto mais nos relacionamos com Ele, mais evidenciamos ao mundo quem Ele é. Não é por muita força, é por muita graça. É por muito se relacionar com aquele que nos dá a provisão para agora sermos pequenos cristos nessa terra. Então, mais uma vez, não é sobre muito insistir em resistir àquilo que não provém de Deus, mas é sobre muito se prostrar diante dele e buscar a face de Deus. É por muito mergulhar na sua palavra,
é por muito buscar e compreender quem Ele é. Sabe, meus irmãos, um exemplo prático, uma igreja que não adora, uma igreja que não sabe erguer as suas mãos e adorar ao Senhor, não precisa ser ensinada sobre como cantar, precisa saber quem Deus é. Não adianta a gente tentar tratar as sequelas e as consequências. Alguém que não adora, alguém que não levanta suas mãos e não consegue abrir a sua boca e declarar que Ele é santo, não precisa ser ensinado a levantar suas mãos e abrir a sua boca. O máximo que alguém pode conseguir fazendo isso é repetir um comportamento. Mas a pauta do Evangelho é sobre mudança de natureza, é sobre o interior, meus irmãos. É por isso que a revelação das Escrituras que muda o nosso comportamento. É a revelação do Evangelho que transforma o nosso ser. Quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu e minha esposa, que hoje é minha esposa, na época era minha namorada. Nós vivemos um relacionamento, quando ela tinha 15, eu tinha 18, ela tinha 15 para 16, namoramos 2 anos e meio e terminamos, não éramos convertidos, passamos um tempo separados, e nesse tempo eu já tinha ouvido falar sobre Jesus, inclusive já tinha confessado Jesus, mas eu não tinha uma vida comunitária, eu não tinha parentes cristãos, eu não caminhava em comunidade, não tinha uma igreja. Mas nesse momento do término, eu agora decido buscar Jesus, eu agora decido ir atrás dele. Eu estava muito frustrado com a minha própria vida e com o fruto daquilo que eu estava tentando fazer com as minhas próprias intenções e segundo os meus próprios planos. Então eu falei: Senhor, eu sei que tu tens algo para mim, eu quero conhecer você. Eu fui para a igreja. Nesse tempo eu comecei a passar pela minha conversão, e separado de mim, minha esposa também vai para uma igreja, ela confessa Jesus, e agora nos reencontramos tendo Jesus como centro da nossa vida. Isso foi pouco tempo depois. Não tinha dado tempo da gente amadurecer na fé ainda. Eu era alguém que estava começando aí na igreja, e nós decidimos começar um novo relacionamento. O relacionamento que vinha, um relacionamento dos padrões do mundo. Tínhamos uma vida sexual ativa, por exemplo. Não conhecíamos a Cristo. Agora que estávamos conhecendo a Cristo, coisas começaram a mudar no nosso coração. E sabe, chegou um belo dia que eu estava no culto. Eu lembro que eu estava sentado bem lá atrás, assim. Chegava atrasado no culto, era novo convertido, no fundo da igreja. Deus tocou no meu coração de uma forma tão especial, e eu não sei explicar para você o que aconteceu comigo, mas eu me lembro que no meu coração veio um enchimento de uma convicção de que eu não podia mais continuar a vida como eu estava vivendo. Deus, ele veio de uma forma suave, mas muito clara ao meu coração, dizendo: filho, abra mão da vida sexual com a sua namorada. Sabe, meus irmãos, essa decisão, e eu estou dando só um exemplo, essa decisão, ela não veio por muito falarem para mim que eu precisava abrir mão da minha vida sexual. Ela veio pela revelação do Espírito. Tudo que eu estava fazendo é buscar a Deus. Eu queria conhecer a Ele. E quando nós buscamos conhecer a Deus, nós começamos a ser moldados por Ele. Começamos a ser transformados por Ele. Então, Ele começa a trocar as nossas paixões. Coisas que antes faziam sentido, deixam de fazer sentido. Aquilo que antes era o foco da nossa vida, já começa a não fazer sentido mais para nós. E eu me lembro que no final daquele culto eu falei com a Mari: linda, eu sinto que a gente precisa abrir mão disso. Estávamos no começo de uma caminhada, ela pode contar essa história para vocês, está no nosso livro também. Ela disse assim para mim: será que você não me ama mais? Mas eu disse para ela: eu sinto em Deus que a gente precisa fazer isso. Deus falou comigo. Meus irmãos, essa mulher pegou junto comigo. Essa mulher que na época tinha nem 20 anos. Mas em Deus ela já era uma mulher de Deus. Dali para frente, a nossa vida começou a mudar. Não foi por um discurso legalista. Não foi simplesmente por um mero esforço humano de tentar seguir o que alguém estava falando. Embora a exposição do Evangelho seja muito clara em, por exemplo, nos dizer que o sexo foi feito para o casamento, para a aliança do casamento. Já seria suficiente entender pela palavra, pela pregação de alguém, que não era o desejo de Deus aquilo para mim.
mas eu precisei ter uma compreensão espiritual. E é disso que se trata, uma relação com Deus. A igreja não é um clube de pessoas que estão tentando seguir uma lista de regras. A igreja é a família de Deus, a família daqueles que estão seguindo Jesus e sendo aperfeiçoados à imagem dele a cada dia, porque estão olhando para ele, porque têm os seus olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Se talvez nada disso faz sentido para você até agora, se a evidência desse fruto não faz sentido na sua vida, eu quero te encorajar a somente olhar para Cristo Jesus e permitir que Ele faça a obra que Ele deseja fazer na sua vida. A forma como a gente vai viver é apenas uma consequência de quem habita em nós e com quem nós estamos nos relacionando. A obra de Deus, ela vai além de um comportamento humano, mas ela passa pelo comportamento humano para evidenciar ao mundo que um dia alguém veio nessa terra, morreu por nós, transformou o nosso ser, nos regenerou espiritualmente, nos lavou, nos libertou do poder do pecado, nos despiu de toda a culpa, nos transportou para um reino de justiça. Agora Ele nos fez justiça de Deus. Agora nós podemos caminhar como se o pecado nunca tivesse existido. Agora nós podemos nos achegar diante de Deus sem complexo de inferioridade, porque o castigo que nos trouxe paz foi lançado sobre Ele. Maldito seria aquele que fosse pendurado no madeiro. Ele se fez maldito por nós, para que hoje nós fôssemos feitos justiça de Deus. Se coloque de pé no seu lugar.